acordo Mercosul-União Europeia. A União Europeia dá 35 mil desculpas para não fechar acordo com o Brasil. Eles falam, não, o Brasil desrespeita povos indígenas, povos originários, o Brasil desmata a Amazônia, desmata o Cerrado. Isso não é novo. O acordo Mercosul-União Europeia? Não. Esse lance deles desprezarem a gente. Não é novo, né? É que assim, em tese... Isso antecede o governo Bolsonaro? Não, com certeza, com certeza. É que assim, o governo Bolsonaro, pelas declarações que ele dava, que eram muito ruins para o cenário geopolítico internacional, ficava fácil criticar. Então assim, ó, o Macron, né, tá vendo, ó, como que eu posso me relacionar com o governo Bolsonaro, que critica ali as populações indígenas, quilombolas e tal. Mas você pega, por exemplo, agora tá o governo Lula, que na geopolítica internacional tem uma imagem melhor que a do Bolsonaro pelas declarações, e a União Europeia se recusa também a fechar o acordo Mercosul-União Europeia. E a justificativa é sempre a mesma. Ah, o Brasil desmata a Amazônia, o Brasil desmata o Cerrado. E não que o Brasil não faça isso. O Brasil realmente é muito ruim no sentido ambiental e social. Mas alegar que França, Alemanha, União Europeia não quer fechar acordo com o Brasil porque pensa muito no bem da Amazônia, ou então porque o Macron acha lindo os povos indígenas... Pô, se fosse assim, os caras não tinham fábrica no Sudeste Asiático que pagava centavos por mês pra fazer um Adidas, tal, se eles pensassem tanto nos direitos humanos. Sim. E, cara, assim, a gente começou falando o lance lá da ida do Lula à China, né? Esses acordos que foram fechados lá, como falou também aqui, deixou os americanos putos. Estremece nossa relação com os caras? Igor, estremece, né? A gente tem, por exemplo, alguns senadores... O Brasil tomou uma série de medidas consecutivas que desagradaram os americanos. A gente teve, por exemplo, as próprias declarações que o Lula deu, né? Falando que Zelensky e Putin são tão culpados pela guerra, né? Os dois são igualmente culpados. O Lula falou, por exemplo, que Estados Unidos e União Europeia, eles motivam a guerra porque eles ficam financiando, fazendo um aumento da expansão da OTAN para o leste europeu. O Brasil recebeu, por exemplo, Que é verdade. Também é verdade, né? Claro. O Brasil recebeu 2 navios iranianos que eram sancionados pelos Estados Unidos aqui nos portos do Brasil, né, no Rio de Janeiro. E, inclusive, comemorou aniversário de relação comercial. Então, foram várias medidas consecutivas que desagradaram os americanos. Teve até um senador americano chamado Ted Cruz que ele pediu para os Estados Unidos sancionar o Brasil. Só que aí, eu acho que a gente tem que pensar um pouco na nossa soberania também, Igor. Pô, quem é o nosso maior parceiro comercial hoje? China. É a China. E até o Haddad falou isso, falou assim, ó, os americanos estão incomodados que eles ofereçam parcerias melhores. O Brasil não está fechado para parcerias dos Estados Unidos. Mas é que até hoje, Igor, você pega Estados Unidos, União Europeia, eles veem o Brasil como um país muito subserviente, quase como uma colônia, assim. E os BRICS, querendo ou não, eles tentam estabelecer, pelo menos na teoria, uma relação um pouco mais igualitária com o Brasil. Então, para mim, o Brasil tem que pensar nele. Eu também acho. Se é pra fazer... Pau no cu dos outros. Se é pra fazer acordo com os Estados Unidos, pô, se for legal pra gente, sensacional. Se é fazer acordo com os chineses, sensacional também. Agora, você pega, por exemplo, o Lula, antes de ir pra China, ele fez uma visita pros Estados Unidos. Ele ficou lá 2, 3 dias, falou pro Biden que ele tinha uma proposta de fazer um clube pela paz. Que o Biden esqueceu, né? O que? Não, eu esqueci porque ele tá velhinho. Tá. Não... Nem lembra mais, né? Ele reclamou, falou que o clube... Tu viu o Biden? Desculpa, cara. Pode falar. Mas tu viu o Biden dando um discurso, ele lendo o teleprompter e ele lia a pontuação? Tipo, ele vinha falando a parada, tipo... os Estados Unidos, vírgula, tava fazendo... Aí, ponto final, tu ficava, caralho! Nem isso o cara tava... Mas o Biden nunca foi bom de comunicação. Acho que agora, né, com a idade, ele tá piorando, claro. Tem uma cena que ele tá mandando uma... Isso já aconteceu algumas vezes, já, Igor. Ele tá dando uma entrevista e aí termina, não sei se você já viu já. Não. Aí ele vai lá e vira assim, ó... Dele cumprimenta, espera alguém cumprimentar. Não tem ninguém do lado dele. Ele fica assim esperando alguém cumprimentar. E não aparece ninguém. Ele fica... E vai embora, assim, sabe? Tá... Caralho. Tá ficando meio mal, assim. Isso é recente? Não, já... Começo do ano, final do ano passado. Mas Biden presidente, já. Biden presidente, Biden presidente. Tá. Que pira. Não, Biden tá meio complicado aí. Mas desculpa, volta lá. Não, relaxa. E quando o Brasil foi lá pros Estados Unidos... A gente, vamos fechar acordo. Pô, na prática, serviu pro Lula e a Janja conhecer o Biden, né, que os dois ficaram lá. O Lula falou da criação do Clube pela Paz. Os americanos rechaçaram essa ideia. E ainda os Estados Unidos tinham prometido. Eu lembro, na época da campanha eleitoral, o Biden prometeu. Olha, se eu for presidente dos Estados Unidos, como eu tenho essa agenda verde, democrata e tal,
a gente vai dar 20 bilhões de dólares para a preservação da Amazônia. O último ano eleitoral, quando o Lula foi lá, ele ofereceu 50 milhões de dólares. Pô, que pra mim é sensacional, mas pra preservação ambiental é nada. A verdade é que não faz nem cócegas, né? Não. E assim, ainda mais se a gente for comparar com o que foi dito, né? 20 bilhões. Quanto que ele ofereceu? 50 milhões. Nossa senhora. Aí, recentemente, faz umas 2 semaninhas, ele ofereceu 500 milhões. Que assim, já é melhor, mas nada próximo do que foi durante a campanha eleitoral dele. Então, por isso que eu falo, os americanos, eles têm um discurso, olha, Brasil, pô, você tá se relacionando, tá indo pro lado oriental, mas o que eles oferecem pra gente? Quando era o governo Trump também, eles ofereceram sobretaxa do nosso alumínio, sobretaxa do nosso ferro, e a China hoje, ela tem uma capacidade de investimento muito maior, por exemplo, que os americanos. Pô, mais sintomático que isso, você teve, por exemplo, recentemente a saída da Ford do Brasil, uma fábrica americana. Veio a chinesa, a BYD, né, aquela montadora chinesa de carros elétricos, de luxo e tal, vai abrir possivelmente a fábrica no mesmo lugar que era a Ford. Se a China tá querendo investir, sensacional. Vambora. Exatamente.